Nós, seres humanos, segundo a natureza humana, temos uma capacidade de reclamar de tudo, de toda a situação, de tudo que vivemos. A gente precisa parar e refletir e analisar o quanto temos reclamado das coisas em que nós vivemos, da maneira como nós vivemos, das circunstâncias em que estamos inseridos. Jesus, no Evangelho de João, falando aos religiosos, afirma sobre isso, pela sua maneira de viver e pela maneira como João Batista vivia. A reclamação é algo inerente ao ser humano, tanto dos aspectos que vivemos, do que enfrentamos, da realidade em que estamos. E nós não paramos para pensar sobre isso. Diz assim lá em Lucas 7, 31 ao 34. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Nós estamos inseridos neste tipo de realidade, na realidade da reclamação, numa postura de imaturidade. Por quê? Porque é inerente ao ser humano. É inerente à natureza humana ver a situação e reclamar, nunca olhar na perspectiva em que Deus está revelando, mostrando e nos conduzindo a repensar a nossa história e a nossa maneira de viver. Qualquer situação, em vez de nos alegrarmos, reclamamos. Em vez de agradecermos a Deus, reclamamos. Em vez de compreender um momento, usar aquele momento para crescimento, amadurecimento e entendimento da vontade de Deus, reclamamos. Nós precisamos aprender a demonstrar um coração grato. Reconhecer o operar e a mão de Deus nos livrando, nos guiando, mesmo nas situações difíceis. As circunstâncias, elas existem para o nosso amadurecimento. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos crescer, amadurecer. E a reclamação é algo tão sério que nós, mesmo sabendo que precisamos de algo, nós reclamamos. Por exemplo, situações em que há uma falta de água, nós precisamos dos reservatórios cheios, começa a chover. O que fazemos? Reclamamos. Se está calor, reclamamos. Se está frio, reclamamos. Nós precisamos parar com isso. Precisamos ser exemplo, modelo de gratidão, de contentamento e de nos alegrarmos com tudo. Alegrarmos porque Deus está operando em nosso meio, porque mesmo não entendendo a circunstância, nós devemos nos alegrar porque sabemos que a mão de nosso Deus está operando, nos conduzindo à maturidade, ao crescimento, ao amadurecimento e ao entendimento da vontade de Deus. Que a gente possa tirar cada momento da nossa vida e aprender a crescer e amadurecer nas circunstâncias em que estamos inseridos. Seja nos aspectos de vida espiritual, nas coisas do dia a dia, nas necessidades do dia a dia. Precisamos ter um coração como um coração de Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que nós precisamos aprender para testemunharmos acerca do reino, porque nós não vivemos na perspectiva de um olhar natural, mas precisamos aprender a olhar segundo Deus, segundo o nosso Deus, pois Ele nos conduz, Ele soberano sobre todas as coisas, nos conduz na jornada de crescimento, de amadurecimento, para revelarmos o seu reino, para sermos testemunhas diante das pessoas
da graça, do amor e da misericórdia de Deus. A gente precisa crescer, amadurecer, nos comprometermos com o nosso Deus, com sua vontade, com seu reino, pois Ele é nosso Pai. Ele nos conduz, Ele nos fez a imagem de Cristo, Ele nos deu um novo coração para vivermos em toda a plenitude do seu reino, do seu querer, da sua vontade, sendo imitadores de Cristo. Que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o reino de Deus neste mundo, independente das situações, deixando de reclamar e expressando o contentamento de pertencer a algo eterno, que revela e manifesta o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.